Ou as pessoas que têm literalmente o rabo preso, que recebem financiamento, recebem dinheiro e não podem incomodar os seus verdadeiros donos. Então é importante dizer que eu abri hoje de manhã, e quando eu abri hoje de manhã, você tem 3 tipos de cobertura da imprensa dessa denúncia que vocês fizeram, que é, na minha opinião, uma das denúncias mais importantes que a gente teve, não só pelo que ela enseja, mas também porque Ciro Nogueira é hoje uma das figuras mais importantes da política brasileira, aliás, já há alguns anos. Então você tem um tipo, assim, uma categoria de veículos que simplesmente ignorou a denúncia. Estamos falando de Folha, Estadão, Globo, que são os maiores, né, os maiores canais de notícia. Eles ignoraram. Você tem alguns canais, poucos, que deram repercutiram a notícia, e aí a gente tem que fazer justiça aqui. DCM deu a notícia, Revista Fórum deu a notícia, você tem aqui ó, o À Tarde deu a notícia, e alguns outros, Conecta, Piauí, etc. Mas foram poucos os que repercutiram a notícia. E você teve todos os outros que deram. Olha que loucura! O poder de Ciro Nogueira, o poder da grana por trás dessas estruturas e a subserviência àqueles que, enfim, mandam desde sempre no país. Aí você tem a turma que não deu a notícia e deu, com destaque, a resposta do Ciro Nogueira. Olha que loucura! A denúncia é o Ciro Nogueira nos denunciando. É isso. Isso. E eu, quando olhei de manhã, eu falei, calma aí, eu devo ter visto, porque é mais recente, devo ter visto a resposta, mas eles devem ter noticiado antes. Não. Não tem a primeira. Eles noticiaram só, assim, o ponto de vista do Ciro Nogueira, sem noticiar. E estamos falando de Metrópolis, estamos falando de Infomoney, como já deveria ser esperado, estamos falando de Band News, estamos falando de R7, estamos falando de MSN e estamos falando também de alguns sites de esquerda, inclusive o site que eu não vou falar o nome, porque da última vez, sem falar o nome, os caras já inventaram que eu era financiado por bicheiro, já falaram que eu estava amando de instituições americanas, querendo acabar com a democracia no Brasil e mais um monte de coisa. Então, assim, eu não quero nem citar mais o nome, mas um dos maiores sites de esquerda não deu a matéria e deu só eu vou chamar aqui a defesa de Ciro Nogueira. Então é impressionante como é difícil no Brasil você enfrentar essas estruturas, porque, irmão, esses caras mandam muito. Eu estou falando de realmente dar a notícia, e não é defender, não é falar de CL, não precisa nem falar o nome, falar a notícia, que é uma das notícias mais importantes. No campo da esquerda, só 2 que eu vi. Pode ter mais, eu esteja sendo justo aqui, mas só 2 que eu vi. DCM e Fórum deram a matéria. Os principais jornais do Brasil ignoraram. E quase todos os outros, inclusive alguns de esquerda, não deram a notícia e deram só o ataque do Ciro Nogueira ao ICL, ataque baixo, onde Ciro Nogueira chama os jornalistas de pistoleiros, de não sei o quê, radical de extrema esquerda, uma das denúncias mais importantes. Então eu queria começar hoje falando da independência do ICL e de como a imprensa no Brasil tem muito lado e rabo preso com as estruturas que dominam o poder no Brasil. Era assim que eu queria começar hoje.